...2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Um sonho, duas oportunidades. Condomínios Ipanema Residence e Varandas do Tamandaré. Apartamentos com 1 ou 2 quartos, prontos para morar. Na Pelinca e no Parque Tamandaré. Qualidade de vida com segurança. E o melhor, vendas diretas com o proprietário sem intermediário. Ligue 99761-9430 ou 2732-6311. Fale com o Américo e realize o seu sonho. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Bom dia, esta é a Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. São 7h02. Bom dia a todos, mais uma vez, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. 2020 em 2019... Rodrigo bate, Marcão rebate e Rafael circula. Empresa ameaça retirar da Universidade Federal Fluminense containers usados para as aulas. A situação financeira da universidade foi apresentada durante uma reunião com centenas de alunos. O colunista Murilo Diegues comenta que o Ministério Público tem uma ação para extinguir a Fundação Rural de Campos. Na Justiça Federal, acordo para transferência de idosos é homologado. A IMTT informa que o trânsito no entorno da Igreja Boa Morte será alterado. No esporte, um campista na semifinal da NBB. Santos vence o Fluminense e Botafogo derrota o Bahia. No Folha 2, Eu Fui Macabeia, no Teatro de Bolso, peça de Arlete Sendra, com direção de Fernando Rossi, fica em cartaz até domingo. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar aí algumas dessas manchetes ou outras que estejam também no interior da Folha da Manhã, que vale a pena a gente citar agora na parte da manhã. Bom dia Marco, bom dia ouvinte da Folha FM, bom dia Arnaldo, bom dia Ricardo, que já está aqui no estúdio. Daqui a pouco no próximo bloco vamos inverter esse papel aí, colocar o jornalista para ser entrevistado. O assunto que eu tô mais afeito a comentar é ponto final, né,
Embora tenha esse negócio da UF seja muito importante, né? E também o assunto da transferência dos idosos, né? Da Zona do Carmo. Mas o ponto final, Rodrigo Bate, Marcão Rebate, Rafael Circula, que você se referiu aqui, é o seguinte: o ponto final de quarta-feira parece que deu um delayzinho aí no pessoal por causa do feriado, né? Porque o ponto final só na quarta, todo mundo percutiu na quinta. Então achei meio estranho, mas enfim, tem um delay de feriado, vamos dar um desconto de feriado. Que é o seguinte: o Marcão na terça-feira, estou falando, publicado na quarta, que ele pregava, ele estava pregando para os deputados estaduais eleitos, que ele diz com apoio do governo, quais sejam Rodrigo Bacelar, Gil Viana e João Peixoto, que ele estava achando que o debate de 2020 estava muito adiantado. Fazer programa ao vivo tem esse problema, João. Tem. Tem. Enfim. Aliás, rádio, de uma maneira geral, tem esse problema, mas vamos lá. Vamos lá. Marcão falou que estava achando o debate muito adiantado, né? Eleitoral. O que não deixa de ter uma certa razão, mas embora seja, às vezes também seja inevitável. E lembrou que João Peixoto, na versão dele, Marcão, secretário de Desenvolvimento Humano e Social, ex-presidente da Câmara, ex-candidato a deputado federal de Campos, lembrou que os três deputados estaduais, logicamente que não Bruno Dauari se elegeu com dobrada com Vladimir Garotinho, mas os outros três, eles foram eleitos com apoio da máquina, segundo o Marcão. E enumera esses apoios, né? Fala de Gil Viana, teve apoio do vereador governista Neném, Zé Carlos, João Peixoto de Jorginho Virgílio, e Rodrigo Bacelar, de Marco Bacelar, que é pai dele, mas Marcão fala que teria uma estrutura do governo, né, que foi liberada para apoiar Rodrigo. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, né, Rodrigo usa as redes sociais, responde de maneira muito forte a Marcão, falando que não teve apoio nenhum, que correu sozinho, que veio sozinho, e de maneira muito forte, faz críticas a Marcão na passagem dele como presidente da Câmara, e critica o governo também, o governo Rafael. Mas ele centra as críticas de Marcão. E ontem, depois disso do Rodrigo, no movimento que parece meio articulado, alguns opinadores virtuais ecoaram isso de Rodrigo. E eu vi a nota, até que me passou o Arnaldo. O Arnaldo me passou essa nota. Eu não leio tudo, confesso, não leio tudo. Eu sou meio seletivo para ler, então eu leio com um critério de credibilidade, e não é todo mundo que eu leio. Não no caso de Rodrigo, mas no caso do eco que foi dado. E aí eu falei com o Marcão também rebateu. Quer dizer, rebateu o Rodrigo, falou que foi eleito sim, com apoio do governo, e falou em gratidão. Fala que não é gratidão a ele, vereador Marcão, mas ao governo. E citou, além do pai de Rodrigo, ex-vereador Marco Bacelar, citou o apoio que teria sido dado pelo vereador governista Jairinha Show. E rebate as críticas de Rodrigo em relação à Câmara, né? E fala em gratidão, e fala que todo mundo na política de campo sabe que Rodrigo foi ajudado pelo governo municipal. E o que é tem duas coisas interessantes aí, peculiares. A primeira é que enquanto tá Rodrigo e Marcão se digladiando publicamente, você pega de camarote, parece aquela coisa de circo romano, né, de arena romana. E fica o bloco garotista, os grupos de WhatsApp, usando isso. Pegaram essa coisa de Marcão, pegaram a charge da Folha, quer dizer, o ponto final de quarta-feira, aí colocaram, aí falaram que o Rodrigo fala que não está com o governo, mas está e tal. Ficam botando fogo. E a segunda coisa interessante e diferente
é que uma iniciativa de Marcão, a priori, que era para tentar apaziguar, botou fogo. Botou fogo. Dizem que incêndio de gasolina, se jogar água, espalha o fogo, né? Eu falo, não pode apagar com incêndio de gasolina com água. E foi o que parece que aconteceu, né? Um incêndio de gasolina, jogaram água, o fogo espalhou. Ele abre, mas é verdade mesmo. Mas... Não, bom dia primeiro, bom dia Luiz, bom dia Marco Antônio, bom dia Ricardo já aqui com a gente, bom dia os ouvintes da Folha FM. Esse cenário vem se desenhando, né? E a gente sempre fala que 2019 é muito mais tubo de ensaio do que propriamente candidatura para 2020, né? E você tem o governo municipal tentando reagir, mas que vinha de uma popularidade mais baixa, e todo mundo agora querendo se afastar. Na hora que a máquina é um bem, né, que você tem um capital político, você pode se apropriar da máquina, tudo bem. Mas na hora que pode trazer uma certa rejeição de alguma forma, você quer se afastar. Parece que o cenário é esse, né, do que está se desenhando aí na questão dos pré-candidatos a prefeito. Mas chega lá na frente, eu acho que não chega todo mundo, não. Dos candidatos a deputados, dos deputados pré-candidatos a prefeito. Quase nunca chega, né? Acho que não chega. Eu acho que não chega ninguém. Só uma coisa hoje. Desculpa, Renato, preciso de comentar no final. Você ameaça interrupção aqui atrás. Mas enquanto isso, foi tudo no feriado do Dia do Trabalhador, né? Rafael foi com o vereador, né? E essa coisa da popularidade que se fala que caminha para recuperar, tem que recuperar a popularidade perdida e tal, ter sido perdida. Vereador Neném é conhecido, é governista conhecido por militar na área de esporte, ele faz muito torneio de futebol, corrida. E ele fez 2 torneios em áreas periféricas de Campos, né? Uma no Boa Vista e outro foi aonde, Aloysio? Um no Boa Vista e o outro... Parque Guarulhos, de futebol, torneio de futebol. E levou o Rafael, são 8 times disputando, né? E feriado, a comunidade periférica não tem, talvez, disponibilidade de pegar o carro e ir para a praia, ou viajar. O lazer é praticado ali mesmo, né? Torneio de futebol, se reúne a comunidade e levou o Rafael aos 2, que ele é aliado do Rafael, levou o Rafael aos dois eventos. E Rafael, para quem Rafael perdeu a periferia e tal, que votou muito pesadamente nele em 2016, foi muito bem recebido, né? Tem fotos dos eventos e tal, porque Rafael, isso foi considerado fundamental no sucesso dele em 2016, ele é muito bom de corpo a corpo, é uma pessoa carismática, né? E estava muito afastado, né? Foi criticado, não sem razão, de ter se isolado demais no SESEC nesses... Não que não tenha problemas para resolver, né, que foram muitos, mas se isolado no SESEC e deixado de fazer aquilo que talvez seja a sua maior virtude que eu tomei em público, que é justamente esse contato corpo a corpo com o eleitor. Né, então voltou a fazer isso, foi muito cobrado, com razão, para voltar a fazê-lo, e pelo menos na passagem do Dia do Trabalhador, né, o feriado foi exitosa. Enquanto essa coisa se degladiando, Marcão e Rodrigo, ele estava lá nessa iniciativa do vereador Neném, mas eu concordo com o Arnaldo, é tudo tubo de ensaio, né? Mas tudo tubo de ensaio não, tem muita coisa que é tubo de ensaio. Mas até 2020, né? Até as convenções. Na verdade, Aloysio e Arnaldo e até Ricardo que está aqui, é um funil, né? O ano anterior à eleição, ele atua muito como funil. Vai, sobram aqueles que realmente têm mais consistência e tal, e mais, né, cacife eleitoral. De valorizar o passo também, né? Isso. Valorizar o passo. Claro. Né? Um apoio depois. Eu falo com um, eu falo com o outro, vou com um, eu volto para o outro. É um leilão, digamos assim. O que é mais ou menos o que você falou antes, que o problema da gratidão. Não, eu não, Marcão que falou. Não, Marcão, mas não, você citou. Sim, você citou. Não, porque do jeito que as coisas aí... Não, hoje em dia tem que ter um cuidado danado. Fulano falou, não falei. Não, Marcão... É verdade. E Marcão fala isso em gratidão, ele fala de maneira... e fala também que uma coisa forte, que Rodrigo quer mostrar um cacife que não tem. Uhum. Né? Mas enfim, Arnaldo, os mais assuntos
sabe mais por dentro do que eu. Acho que o assunto de destaque é essa questão da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, que pode ficar sem os containers que são hoje as salas de aula, são laboratórios, são os setores administrativos da própria universidade. Tudo isso porque a empresa responsável, que a gente não conseguiu contato ontem, mas a empresa NHJ do Brasil, né, que tem sede na capital, eles estão ameaçando retirar por falta de pagamento. A dívida seria aí na casa de R$1,5 milhão, uma dívida considerável, sobretudo em um momento que no cenário nacional a gente teve a notícia do MEC que vai fazer um bloqueio de 30% nas contas das universidades federais, universidades e instituições federais. Então, você já tem dívidas e ainda com esse dinheiro, o orçamento do UF em Niterói e também para o campus aqui em Campos seria de 1,9 bilhão, vai ter um corte aí de 30% e já tem essas dívidas. E qual é o grande perigo? O grande perigo é que não tem aula, né? Você tem o prédio da UF que não foi concluído, está aí abandonado até hoje, é uma obra que se arrasta já há muito tempo, e os alunos podem ficar sem um espaço para ter aula aí em diversos cursos na UF. Uma alternativa que foi levantada pelo diretor do campus aqui de Campos, que é o Roberto Rosendo, é fazer uma parceria com a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e o Instituto Federal Fluminense, o IFE, para utilizar as salas de aulas. Mas sejamos sinceros, o IFE e a UENF também já passam por dificuldades. Vão ter cortes também, vão ter estrutura para receber o pessoal da UF, né, o custeio com manutenção do espaço, uso de energia elétrica, tudo isso vai ficar na conta dessas universidades. Vai ter alguma contrapartida? É um cenário que é muito preocupante. Muito preocupante nessa questão, sobretudo, lembrando, com o corte de 30% do MEC, que começou com 3 universidades que foram palco para manifestações públicas contra o atual governo. Quando houve uma repercussão extremamente negativa do corte nessas universidades, entre essas 3 estava a UF, o governo reage e diz que não são só as 3, nós vamos cortar 30% de todo mundo. A reação, para apaziguar a reação negativa, foi uma atitude mais severa ainda, que vai atingir drástica. Todo mundo. Bom, são 7h17. Vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar para voltarmos com o segundo segmento e aí sim o nosso papo com o Ricardo André Vasconcelos. O oferecimento do Folha no Ar, primeira edição, é de Clínica Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. 2019 inicia um novo ciclo para a Nova Canabrava.